Muito boa tarde a todos. Sintam-se todos abraçados pela nossa sociedade. Bem-vindos à nossa casa. Bem-vindos também àqueles que nos assistem pela nossa plataforma do Facebook. Aqueles que desejarem dispor de um copo d'água, no final da nossa palestra nós vamos então solicitar aos benfeitores que magnetizem as águas expostas. Convido a todos, então, a nos concentrarmos e fazer a nossa prece inicial. Rogando a Deus que nos abençoe neste momento, que Jesus ilumine o nosso caminho, que possamos nos manter concentrados nesses próximos instantes em que ouviremos a exposição. Desde já sentimos os fluidos dos benfeitores, deixando-nos tranquilos, sempre no caminho com Jesus. Que assim seja. Convido então a nossa amiga Rejane Reis, que vai nos falar sobre bem-aventurados os aflitos. Boa tarde a todos. Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. Difícil de nós pensarmos que serão bem-aventurados os aflitos. Porque quando nós falamos em aflição, nós estamos falando de padecimentos físicos, nós estamos falando de tormentos, de torturas, de inquietações, de desassossegos. Serão bem-aventurados aqueles que passam por esses tormentos? Então, o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, fala dessa bem-aventurança. Esse capítulo 5, nós recomendamos que todos o leiam. Porque esse capítulo, ele traz todo um ensinamento, todo um auxílio, todo um socorro, uma ajuda, traz um remédio para todos nós. Ele fala de vários aspectos da aflição na humanidade. Ele traz várias reflexões a respeito de cada aspecto das questões da aflição humana. Mas antes mesmo de entrarmos no capítulo 5, nós vamos dar uma passadinha lá no capítulo 6 do Evangelho. O Consolador Prometido. No capítulo 6, que fala a respeito do Consolador Prometido, uma fala que está em João, capítulo 14, uma fala de Cristo, que nos diz assim: se me amais, guardais os meus sentimentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. O Consolador prometido por Jesus é a nossa amada doutrina espírita, que vem nos trazer reflexões,
que vem nos trazer ensinamentos, que vem nos trazer lições, que vem nos trazer bálsamos. Então, o capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E aqui no capítulo 6, o Consolador prometido. O Espiritismo prometido por Jesus, em outras palavras. E nessa fala de Cristo, ele deixa muito claro que o consolo não estará nas coisas do mundo, ou seja, nas coisas materiais, que o Consolador chegará até nós através das questões do Espírito da verdade. É esse Espírito da verdade que o Espiritismo esclarece-nos. Então voltamos lá para o capítulo 5, onde Jesus nos fala dessa bem-aventurança. E o primeiro item está em Mateus, capítulo 5. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Também temos aqui uma passagem de Lucas. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. E mais adiante, o capítulo 5 nos traz uma passagem de Lucas, capítulo 6. Mas ai de vós ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Parece uma ameaça, mas não é. É um alerta. É um alerta de que possamos refletir sobre tudo o que há nas nossas vidas. Sobre tudo pelo qual as nossas existências estão sendo construídas. Como pode ser o consolo ao aflito? Como nós podemos consolar um aflito que está sofrendo, dolorido, machucado? Alguém que perdeu um ente querido, alguém que perdeu o trabalho, o pão de cada dia, a possibilidade de trazer o sustento para a família. Como nós podemos consolar alguém que sofreu decepções das mais diversas no mundo, na vida? Como nós podemos consolar pessoas que estão com relações familiares conturbadas, doentes? Como nós conseguimos consolar um aflito que está doente do corpo, doente da alma muitas vezes? Como é que esse Consolador prometido pelo Cristo pode trazer este consolo na aflição que o aflito está vivenciando? Sofrimentos existem. Sofrimentos existem. Mas os sofrimentos por si só, eles não geram o progresso em nós. As aflições, sim. As aflições são experiências que nós vivenciamos na nossa caminhada. As aflições surgem nas nossas vidas para que consigamos desenvolver sentimentos. As aflições surgem para que nós consigamos crescer enquanto humanidade. Através de um processo aflitivo,
nós somos convidados a desenvolver sentimentos. E que sentimentos nós desenvolvemos com a aflição que estamos vivendo? Existem dois tipos de sentimentos. Aqueles que são sentimentos inferiores e existem os sentimentos superiores. Quando eu estou vivenciando uma situação de aflição, que tipo de sentimento eu desenvolvo? O inferior, através da revolta, da rebeldia, do ódio, do egoísmo, e entre tantos outros, o orgulho, o ressentimento, são todos sentimentos inferiores. Ou diante daquela aflição, eu procuro desenvolver em mim o sentimento superior, o sentimento do amor, do altruísmo, da resignação, da tolerância, da humildade, da fé raciocinada, da busca pela compreensão, da vontade de crescer, de evoluir, de progredir. Aquela aflição está me impulsionando para o perdão. Aquela aflição está me fazendo parar para pensar e fazer um balanço da minha existência. Ontem ainda conversávamos com uma pessoa que dizia que para ela é muito difícil aceitar o sofrimento. Alguém muito querido dessa pessoa havia desencarnado, vivenciando a experiência de muito sofrimento através do processo do seu desencarne. E essa moça, ela realmente não consegue admitir a questão do sofrimento. Na condição em que ela se encontra, ela não acredita que sofrimento possa fazer bem. Aí nós vamos de encontro agora ao que a doutrina espírita nos traz. A doutrina espírita, ela é o consolador. Ela vem nos consolar. Mas a doutrina espírita, ela não nos diz que a dor é ruim. A doutrina espírita, ela nos explica, ela traz a explicação de que a dor é o instrumento pedagógico para o nosso progresso. A dor é o instrumento pedagógico purificador das nossas almas. Se eu estou sentindo algum tipo de dor, observa essa dor. Observa. Presta atenção no que ela traz, na lição que ela traz, no ensinamento que ela traz, no recado que ela está nos trazendo. O elemento consolador da doutrina espírita, portanto, não é tirar a nossa dor. Não é tirar. O objetivo da doutrina espírita não é eliminar os sofrimentos das criaturas, vaciná-los e trazer uma receita milagrosa para transformar, já que a dor é que transforma. É a dor que nos faz evoluir e crescer. Basta pensarmos, refletirmos sobre a nossa passagem por aqui, sobre a nossa caminhada. E vamos localizar na nossa existência aqueles momentos de maiores aflições. Vamos analisarmos hoje friamente esses momentos. E vamos colocar na balança e percebermos se não foram nestes momentos que nós mais evoluímos, que nós mais amadurecemos, que nós mais aprendemos.
Isso se tivermos ouvidos de ouvir, olhos de ver. Se nós desejamos aprender com a dor. Estes momentos terão trazido à nossa existência atual grandes transformações, se nós pudermos nos utilizarmos adequadamente do ensinamento que nos chega através dela. Às vezes nos negamos. Temos muita dificuldade de olharmos para dentro de nós mesmos e avaliarmos e analisarmos a nossa situação. É muito fácil a gente olhar a situação do vizinho e ali designar o que está certo, o que está errado, o caminho que deveria, o que não deveria. Mas isso a gente deve fazer não com o vizinho. Precisamos aprender a fazer isso nós mesmos. E a doutrina espírita nos traz todo esse consolo, todo esse auxílio. E o consolo, esse processo de consolo que a doutrina espírita tanto nos ensina, fala, o consolo não é para retirar a dor, mas sim para tirar o nosso desespero diante da dor. A doutrina espírita serve para te dizer assim, calma, vai passar. Tudo isso é passageiro. Tudo isso é lição de vida. Tudo isso faz parte da tua caminhada. Ameniza tua angústia, teu desespero. Acerena teu coração, tua alma. Nós estamos vivendo um momento de muitas aflições. De muitas, inúmeras aflições. Nossos irmãos queridos e amados mergulhando nas depressões. Ah, depressão. Gente, como é fácil. Como é fácil para quem está de fora olhar para o depressivo e dizer assim, nossa, mas com a vida que tu tem, isso é frescura. Para de frescura. Vai te ocupar. Tu tem um marido maravilhoso. Tu tem filhos maravilhosos. Tu tem saúde. E aí a pessoa aponta tudo aquilo que tu tens, que tu tá cansado de saber que tem. Mas a depressão não é uma questão de ter ou não ter. A depressão é uma questão de sentir. E só quem sentiu e quem sente sabe onde está a ferida. Onde verdadeiramente ela dói. E as razões pelas quais aquela dor é provocada no íntimo do teu ser. E muitas vezes nem o sofredor da depressão sabe as razões. Mas a doutrina espírita traz reflexões e ensinamentos a este respeito. Por que Deus permite a dor? Por quê? Por que Deus permite a dor? Primeira questão. A maior parte das dores que há em nós são causadas porque temos uma visão materialista de nossas existências. Nos vemos como um organismo físico, exclusivamente. Um emaranhado de órgãos, um complexo de células. E estamos esperando chegar o dia da nossa morte. Quando eu for para o túmulo, acaba. Não acaba. Não termina. Somos espíritos imortais. Nossa vida não se acaba com a morte. Vivemos cometendo excessos, deslizes. Vivemos muitas vezes realizando
coisas na nossa existência que marcam negativamente a nossa saúde mental, espiritual e orgânica até. Cometemos excessos de todas as ordens através do nosso pensamento, da nossa conduta. Vivemos vidas desregradas, apressados nessa busca incessante pelo material, esquecemos-nos da nossa essência. Esquecemos-nos de olharmos para nós mesmos como seres imortais e refletirmos sobre que nossa vida verdadeira é a vida futura. A nossa vida verdadeira e a nossa essência é sermos seres que estamos aqui plantando para futuramente colhermos. Mas não, nós queremos colher agora. E pior, nós queremos colher nas coisas do mundo. Nós queremos colher nas coisas materiais. Meus queridos irmãos, enquanto nós pensarmos desta forma e buscarmos a realização para nós mesmos nas coisas do mundo, nós seremos infelizes, teremos uma vida vazia e continuaremos nessa busca incessante de coisas que não sabemos nem mesmo quais são essas coisas. E nos perderemos na caminhada. E aí nós caímos nesse abismo da depressão, do desespero, do desalinho. Existem aquelas outras aflições em segundo, aquelas que não está nessa questão da escolha, do hábito, que são as que não fazem parte da nossa escolha, como, por exemplo, a partida dos nossos entes queridos. Quando alguém que a gente ama desencarna, isso não é uma escolha nossa, é algo que já está definido pelo Criador, pelo nosso Pai Celestial. O abandono que se tem às vezes quando se é criança, o abandono que se tem na fase adulta de um cônjuge. Às vezes estamos morando num lar, mas que estamos abandonados dentro da família, que ninguém nos vê, ninguém nos ouve, ninguém nos observa, ninguém nos dá atenção, e nós nos sentimos totalmente sós no mundo. Existem dores que nós não semeamos aparentemente nesta vida, aqui e agora. Entretanto, a doutrina espírita ela traz uma grande consolação, dizendo-nos que nós fazemos parte de uma grande reunião de espíritos. Aqueles que fazem parte da nossa família, os simpáticos, aqueles que amamos, aqueles que queremos perto de nós. Nossa existência poderia ser comparada a uma viagem. Se nós estivéssemos todos dentro de vagões de um trem, e em cada estação existe um número de pessoas que descem do trem. Entretanto, tantas outras embarcam naquele trem e o trem segue viagem. E ficamos tristes porque na estação anterior desceu ali um ente amado, alguém que nós queríamos que tivesse muito juntinho de nós. E ele desceu, ficou para trás naquela outra estação. Mas daqui um pouquinho mais, nós estaremos todos juntos. Porque essa viagem, ela não tem o fim da linha. Ela prossegue. E nós nos reencontraremos numa estação mais lá adiante. Porque também nós desceremos do vagão. E também nós, mais adiante, voltaremos ao trem.
E assim nós vamos desenhando a nossa viagem, despedindo-nos de uns hoje, reencontrando com outros amanhã, aqueles que chegam na nossa vida como os netos, os bisnetos, quantos encontros, quantos reencontros. Não houveram perdas, meus queridos. Ninguém perdeu nada nessa viagem. Existe sim ganhos, infinitos ganhos. Porque quando nós aqui estamos, nós estamos agregando, nós estamos somando, nós estamos ampliando a nossa existência. Através desse desenvolvimento de sabermos lidar com esses processos aflitivos que nos chegam. Mas é preciso fazer uma escolha. Quais são os tipos de sentimentos que eu quero desenvolver neste momento? E lembre-se, tu não estás só. Nós dissemos sempre para as pessoas que nos procuram, tu não estás só. Ninguém está só. Está só aquele que deseja permanecer só, em condição de vítima. Esta seara de luz neste instante está aqui com suas portas abertas. As portas estão ali, aqui, ó, à minha frente, abertas. Todos aqueles que estiverem aflitos, venham buscar o consolo. Venham tentar retirar de dentro de si o desespero. A dor continuará, como nós dissemos antes. Não é tarefa da doutrina espírita eliminar a dor, que é sinônimo de progresso, mas ajudá-los, ajudarmos-nos mutuamente para que consigamos lidar com essa dor de forma diferente. E é possível. Todos nós podemos encontrar o consolo, cada um de nós, através de uma palavra amiga, de um atendimento fraterno, de um passe, de uma reflexão como esta, de uma prece. Traga seu nome, mas acima de tudo, traga a sua presença. Venha confraternizar conosco neste momento de luz, porque aqui nós alimentamos a nossa alma. Aqui nós conseguimos o pão que abastece a alma. Venham, não fique sofrendo sozinho, achando que ninguém tem a ver com o teu sofrimento. Deus está contigo e estará sempre. Deus não abandona os seus filhos. Deus estará sempre trazendo à tua existência uma mão amiga, um abraço, um consolo, uma palavra. Venha. E por fim, para ir encaminhando o nosso encerramento, nós trouxemos uma mensagem da nossa querida Joana de Ângeles, do livro Vida Feliz, capítulo 185, através da psicografia de Divaldo. Mais dia, menos dia, o sofrimento chegará ao teu coração, pois que ele faz parte dos fenômenos da vida em progresso. Sem a sua presença, a soberba, o despotismo, a agressividade se fazem insuportáveis. Porque o homem ainda não entende a voz suave do amor. Defronta a aflição que lhe lima as arestas e o persuade a reflexão ao bem. Às vezes, o indivíduo reage, blasfema, esperneia e termina por ceder. Única maneira de libertar-se. Desta forma, não te rebeles ante a dor, piorando a tua situação
e desgastando-te inutilmente. A aceitação dinâmica, isto é, a transformação do sofrimento em experiência, realiza o milagre do êxito. Para trazer essas reflexões, nós nos utilizamos do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, nós nos utilizamos do Código do Monte, de Sérgio Lopes, e Educação dos Sentimentos, de Jason Camargo, além da Joana de Ângeles para o encerramento. Muito obrigada, meus queridos irmãos, pela paciência de todos vocês, aqueles que estão conosco de forma virtual e também aqueles que estão aqui no presencial. Muito obrigada pela paciência, um abraço no coração de todos. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Convido os irmãos, então, novamente se concentrarem. Querido Pai de amor e de bondade, queremos demonstrar a nossa profunda gratidão por termos ouvido essa exposição que tocou o nosso coração, a nossa mente, e que possamos nos lembrar de cada palavra que foi aqui dita quando a aflição bater a nossa porta. Que possamos lembrar que Jesus sempre nos ampara e que jamais estamos sós. Pedimos bênçãos a nós, a nossa família, e que os benfeitores magnetizem as águas expostas. Que todos aqueles que passarem pelo nosso pensamento nesse momento também sejam abençoados. Que assim seja. Agradecemos mais uma vez, então, a presença de todos. Possamos nos reencontrar em breve. Até mais.